Olá pessoal, vamos tratar agora das atribuições do Presidente da República, fundamentalmente previstas no artigo 84 da Carta Política, né? E a gente começa de plano já com esse mapa mental aqui que eu montei para vocês, que dá uma visão geral do que trata aí o artigo 84. Depois a gente vai entrar com mais detalhes nos pontos mais importantes que caem mais na sua prova. Então, por exemplo, né, estabelece lá o artigo 61, né, do parágrafo 1º, né, da Constituição Federal, que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Isso não tem muita discussão sobre isso, né? Você não imagina governador de estado ou o próprio Congresso Nacional tratando sobre efetivo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E lembrando que o artigo 61, parágrafo 1º, tem que ser estudado em conjunto com o artigo 84, porque todas as matérias de iniciativa privativa do presidente, iniciativa legislativa, vão estar de uma forma ou de outra refletidas também nas matérias, né, ou nas atribuições materiais do artigo 84. Então você tem que estudar em conjunto o artigo 84 com o artigo 61. Então lembrando que o inciso 2º lá do parágrafo 1º afirma que compete ao presidente também dispor sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da sua remuneração. Aqui eu já vou deixar com vocês uma observação que isso aqui se reflete com relação ao Poder Executivo, porque no caso do Poder Legislativo e no caso do Poder Judiciário, o chefe de cada um desses poderes é que vai ter essa iniciativa. Organização administrativa, judiciária, matéria tributária, serviços públicos e pessoal da administração de territórios, também do presidente. Servidores públicos da União, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Olha só, qual é a diferença entre a linha A e a linha C, né? A linha C está tratando do regime estatutário, né? Regime estatutário. Então, toda vez que a matéria versar, né, sobre as regras de exercício do cargo público, aposentadoria, concurso público, provimento, regras de estabilidade, estágio probatório, toda vez, né, medidas disciplinares, essas matérias estão vinculadas ao regime estatutário dos servidores. Então, isso vai ser matéria de iniciativa privativa do presidente, em relação a todos os servidores de todos os poderes, inclusive do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, ok? Então, quando for matéria relativa a regime estatutário, matéria privativa do presidente. Quando for criação de cargos, de funções, aumento de remuneração, aí você vai atribuir a cada poder. Poder Judiciário vai ser o presidente dos tribunais superiores, Poder Legislativo, né, a Câmara, o Senado, né, a Câmara e o Senado vão ter a iniciativa do respectivo projeto de lei, e no Poder Executivo, o Presidente da República. Okay? Organização do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, DF e território, também do Presidente. Mas aqui presta atenção que existe uma competência concorrente com o Procurador-Geral da República. Se você for lá no artigo 128, parágrafo 5º, né, ele vai dizer o seguinte: leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada, ou seja, quando ela não é facultada é do presidente, mas se ela for facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização e atribuições e estatuto de cada Ministério Público. Interessante isso aí, né? Organização, estatuto de cada Ministério Público é uma lei complementar de organização cuja iniciativa é concorrente entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República, no caso do Ministério Público da União, ou entre o governador do Estado e o chefe do Ministério Público Estadual. O chefe é o Procurador-Geral de Justiça do Estado,
terão essa competência concorrente para dar início para essa iniciativa legislativa dessa lei complementar. Também, criação e extinção de órgãos da administração pública, observado o artigo 84, sexto. Então, o primeiro item do artigo 84 que a gente vai analisar é esse tal do artigo 84, inciso 6º, que trata do chamado decreto autônomo. Então, o decreto autônomo, ele vai dizer lá no inciso 6º, a linha B. Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto, esse aí não é o decreto regulamentar, é o decreto autônomo, sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Ou seja, quando esses cargos ou essas funções estiverem vagas, elas poderão ser extintas por decreto do presidente. Caso contrário, iniciativa de lei, do que ele fala aqui, olha, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração observado, o exposto no inciso 6º. Então, quando ele não tiver vago, vai ser por lei. E também organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa e nem criação e extinção de órgãos públicos. Então, quando se tratar da organização da administração pública, organização da administração pública, desde que não trate de aumento de despesa e nem de extinção ou criação desses órgãos, o presidente da República vai tratar dessas matérias mediante decreto autônomo. Caso contrário, isso vai ser matéria de iniciativa de lei também do presidente, mas é lei. Uma coisa é decreto, editado pelo presidente, que já nasce com força de lei, não precisa passar pelo Congresso. A outra é a iniciativa de lei do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. Criação e extinção de ministérios e órgãos, observado o disposto no artigo 84, sexto. E aí a linha F, militares das Forças Armadas, blá, 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 também matéria privativa. Ok? Essa iniciativa privativa do artigo 61 é de observância obrigatória pelos Estados-membros, ou seja, o governador tem iniciativa privativa nas matérias análogas à do presidente. Logicamente, não estou falando aqui de Forças Armadas, estou falando de criação de cargos, aumento de remuneração, regime jurídico, não é? Regime estatutário. Então, tudo isso é de competência privativa do chefe do Executivo Estadual, também por força do princípio da simetria. Legal? Vamos em frente, então, tratando aqui, por exemplo, matéria tributária. Veja que a matéria tributária, ela não entra no rol lá do artigo 84. O que traz o artigo 84? Vamos fazer uma leitura rápida aqui, Compete privativamente ao presidente da República. Aí você tem aqui 27 incisos. O último é outras atribuições previstas nessa Constituição. Ou seja, isso aqui é um rol que não é exaustivo, meramente exemplificativo. Não é números clausos. Não é números clausos. Então, nomear e exonerar o ministro de Estado, exercer com auxílio dos ministros a direção superior da administração federal, isso aí é tranquilo, Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição, como a gente viu, artigo 61, parágrafo 1º é um desses casos. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Aqui é o poder regulamentar do presidente, O poder regulamentar do presidente está aqui no artigo 84, inciso 4º, que difere daquele decreto autônomo lá do inciso 6º que a gente viu. Vetar projetos de lei, também é tudo dele. Dispor mediante decreto, a gente viu agora, que é o decreto autônomo. Manter relações com estados estrangeiros. Alguém imagina o governador de estado mantendo relação com o estado estrangeiro? Aí tem que ser o presidente, Celebrar tratado e atos internacionais, decretar o estado de defesa e o estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal, aqui tranquilo, gente? Não existe qualquer dúvida de que é o chefe do Poder Executivo Federal. Remeter mensagem e plano de governo por conta da abertura da sessão legislativa, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos à lei. A gente vai ver com mais detalhes sobre isso aqui. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores,
os governadores de território e outras autoridades, como a gente viu lá no capítulo do Senado Federal. O Senado vai ter que sabatinar essas autoridades indicadas pelo presidente. E aí você tem nomear os ministros do Tribunal de Contas da União, nomear membros do Conselho da República, conferir condecorações e distinções honoríficas, todas essas atribuições que você vai ler aqui é o que vai cair na sua prova, a literalidade do artigo 84. Pode haver alguma dúvida nos pontos que eu vou marcar aqui para vocês agora. Okay? Um deles é matéria tributária. Você vê que a matéria tributária não aparece no artigo 84. Por quê? Porque não é privativa. É uma competência concorrente entre o presidente da República e os congressistas. Não existe nenhum dispositivo na Constituição afirmando que direito tributário é de iniciativa privativa do presidente. Né? A iniciativa concorrente para tratar sobre matéria tributária, tanto do presidente da República como dos deputados e senadores. E a mesma coisa acontece nos estados. Iniciativa concorrente entre o governador e os deputados da Assembleia. Okay? E o Supremo já decidiu isso. Né? A iniciativa para elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente, tanto do Poder Legislativo quanto o Poder Executivo. Lei de organização do Ministério Público da União, eu falei para vocês aqui. 128. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, atribuições do estatuto de cada Ministério Público. Okay? E o artigo 61 fala também, são de iniciativa privativa. Ué, Jean, por que num lugar ele fala privativa e em outro lugar ele fala facultada? Falha de redação, né? Falha de redação da Constituição Federal. Então, os nossos congressistas, nem todos eles são especialistas na correta redação legislativa. Né? Uma correta redação legislativa evitaria esses aparentes paradoxos, né? Ou duplicações, ou contradições aparentes que existem na Constituição. Então, a interpretação que tem que ser dada é que existe uma competência concorrente entre o presidente e o chefe do Ministério Público para a edição dessa lei. Veja que é Ministério Público. Quando ele fala aqui de Defensoria Pública, aí realmente é o presidente da República. Okay? Defensoria Pública da União, Defensoria Pública, normas gerais para a organização das demais defensorias públicas, aí é fora de dúvida que é a iniciativa privativa do presidente. Agora, quando se fala do Ministério Público, aí tem essa iniciativa concorrente. Né? É o que já decidiu o Supremo aqui há muito tempo, desde 2000, né? Iniciativa concorrente do PGR e do presidente da República para as normas gerais para a organização, né, do Ministério Público do Estado e também do Ministério Público do DF e também a Lei Complementar Federal que estabelecerá a organização, atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União. Tranquilo isso aí? Sem dúvida, né? Regime estatutário dos servidores da União e dos territórios também. Todos os servidores, é o que eu falei para vocês. Todos os servidores, né, o presidente vai tratar mediante iniciativa de lei de sua autoria. Agora, quando falar de criação de cargo, função, emprego e remuneração, o presidente só trata do Poder Executivo. Né? Ele só trata do Poder Executivo da União. Então, guarda. E quando for, então, Poder Legislativo e Poder Judiciário? Aí, né? Olha lá, criação de cargos, aumento de sua remuneração. Aqui são só os servidores do Poder Executivo. Servidores públicos da União, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria, aqui são todos. E as regras lá do Judiciário, por exemplo, estão lá no artigo 96, inciso 2, a linha B. O que diz lá o artigo 96? Né? Compete privativamente, né, aos Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, o que trata o artigo 169? Trata daqueles limites de pessoal, limites de despesa de pessoal. Observado o disposto no artigo 169, criação, extinção de cargos, remuneração de seus serviços auxiliares, fixação do subsídio dos seus membros e dos juízes, tudo a mesma coisa que está aqui na redação do artigo 61, parágrafo 1º, a linha 2. C. Né? A, digamos.
que está aqui no artigo 61, parágrafo 1º, a linha 2A, compete ao presidente da República, servidores do Poder Executivo. Aqui no artigo 96, 2B, servidores do Poder Judiciário. Iniciativa do projeto da lei é do chefe dos tribunais, presidente dos tribunais, superiores do Supremo e dos tribunais de justiça. Propor ao Poder Legislativo respectivo. E no caso do Poder Legislativo, compete tanto à Câmara quanto ao Senado, como a gente viu, lembra? Artigo 51 e artigo 52. Artigo 51, 4. Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre a organização, funcionamento, criação, transformação, extinção de cargos, empregos, iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração. Então, para remuneração tem que ter lei. Para a criação de cargos, extinção, empregos e funções, pode ser por resolução da Câmara. A mesma regra tem lá para o Senado da República. Tranquilo? Também o Supremo decidiu que a sanção de projeto de lei com vício de iniciativa não se convalida, não convalida esse vício. Então, por exemplo, o Poder Legislativo edita uma lei de iniciativa de um deputado federal ou de um senador, dando aumento a uma determinada categoria de servidores da União. Ora, violou a regra constitucional da iniciativa privativa do presidente da República para esse tipo de matéria. Vai que o presidente da República sanciona essa lei. Tá bom, concordo com esse aumento, sanciona a lei. Essa sanção não convalida o vício originário de iniciativa. Já decidiu o Supremo em várias ocasiões, né, sobre isso aí. Uma delas é essa ADI 2305, lá do ministro César Peluso. A ulterior aquiescência, ou seja, a ratificação, a sanção do chefe do Poder Executivo, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício. Então, padece de inconstitucionalidade formal. A lei nasce com inconstitucionalidade, então pode o Supremo declarar essa inconstitucionalidade, invalidando a lei. Então, o presidente deverá editar uma outra lei de sua iniciativa para tratar desses assuntos. Decreto autônomo também, não é? Fala aí do decreto autônomo, que é justamente, né, aquilo que o presidente pode editar com base no artigo 84, inciso 6º da Constituição, só sobre aquelas matérias ali. Esse decreto não é regulamentar, ele retira sua força normativa diretamente da Constituição da República, né? Então, essa é uma das atribuições que o presidente pode delegar, lá do artigo 84. Quais são as outras que ele pode delegar? Olha lá o parágrafo único do artigo 84, vem comigo aqui. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, decreto autônomo, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então você tem aqui, conceder indulto e comutar penas. O decreto autônomo está no artigo 84, 6º. Então, o artigo 84, inciso 13, o presidente também pode, inciso 12, o presidente também pode delegar, que é conceder indulto e comutar penas e prover os cargos públicos federais. Por que só prover? Veja que o inciso 25 fala prover e extinguir os cargos públicos federais. Então, ele fala 25, primeira parte. Então, a parte de prover os cargos, o presidente pode delegar aos ministros, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Mas a parte de extinguir os cargos públicos, aí não. Ou ele vai extinguir por decreto autônomo quando eles estiverem vagos, ou ele vai extinguir por iniciativa de lei quando tiver alguém ocupando lá. Vai que tem alguém ocupando o cargo, o ministro de Estado resolve extinguir aquele cargo. Não pode, né? Só quem pode fazer isso é o presidente, se aquele cargo estiver vago, ou ele pode encaminhar ao Congresso um projeto de lei propondo a extinção daquele cargo que ele considera não mais necessário, se estiver preenchido. Okay? Vamos ver alguns conceitos aí. Vamos ver o conceito de indulto, de anistia e de graça. O indulto, né? Quando aqui o inciso 13 fala que compete ao presidente conceder indulto e comutar penas, o indulto é uma causa extintiva de punibilidade, um ato de clemência
só o presidente da República pode dar. Né? Então você já ouviu falar no indulto de Natal, né? Que ele dá em caráter geral ou coletivo para determinados condenados. Por exemplo, condenados por crimes de menor periculosidade. O presidente da República pode editar um indulto de Natal, um decreto, transformando a pena de privativa de liberdade daqueles condenados em uma pena restritiva de direitos, ou uma pena de detenção ou de reclusão em uma pena em regime aberto. Né? Ou pode mesmo, na verdade, extinguir. No caso do indulto, ele vai extinguir a punibilidade. Né? Não existe mais qualquer punibilidade para esse determinado grupo. Então veja que ela é concedida em caráter geral ou coletivo, não é individual. A gente vai ver a diferença em relação à graça. A graça é concedida em caráter pessoal, né? Para uma pessoa. Então, se ele quiser conceder a graça, é uma espécie de indulto, só que de caráter individual, previsto também na legislação penal. E a anistia, né? E a anistia é a renúncia do direito de punir determinados fatos, né? Por exemplo, a anistia dos fatos ocorridos relativamente ao período do regime militar ou do regime de exceção, que iniciou em 1964 e terminou em 1985. Os atos praticados durante esse período, inclusive os praticados no período de exceção dos anos 40, de 1937 a 1945, foram anistiados pelo Congresso Nacional pela chamada Lei da Anistia. E vale tanto para os atos cometidos pelo próprio regime de exceção, quanto aos atos revolucionários cometidos por aqueles que se opunham ao regime de exceção. Então essa é uma hipótese de anistia também concedida, né? A diferença em relação ao indulto e à graça, que é concedida pelo presidente e aqui é concedida pelo Congresso com a sanção do presidente. Okay? Questõezinhas de prova. No exercício do poder regulamentar, você vai sublinhar aí regulamentar, os ministros de Estado poderão expedir instruções e editar decretos para a execução de leis nos termos da Constituição Federal. Errado, né? O poder regulamentar de expedir decretos para a fiel execução das leis está lá no artigo 84, mas não foi delegado aos ministros. Olha só. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Não foi, né? Não foi delegado aos ministros de Estado. Então, quem tem que assinar o decreto, na verdade, é o presidente da República. O ministro pode até fazer o decreto e submeter ao presidente, como ele faz normalmente com relação à medida provisória, portaria, né? Mas a titularidade do documento é do presidente da República. Isso não foi delegado. Já o decreto autônomo do inciso 6º, esse foi delegado lá pelo parágrafo único, né? Lembra do decreto autônomo? Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos, ou extinção de funções de cargos, ou extinção de cargos e funções quando vagos. Né? Questão de promotor de justiça. O decreto, no ordenamento jurídico brasileiro, não pode inovar na ordem jurídica, visto que tem natureza secundária, e deve sempre regulamentar uma lei. Errado, né, gente? A gente acabou de ver aqui o decreto autônomo. Você vê como é que essas questões se repetem, né? O decreto ele pode ser regulamentar, e aí ele vai regulamentar a lei, ou pode ser autônomo. O decreto regulamentar está lá no artigo 84, inciso 4. O decreto autônomo está no artigo 84, inciso 6º. Então, veja que ele nem sempre tem essa qualidade de regulamentar. Ele pode, ele mesmo, aurir a sua força normativa diretamente da Constituição da República. Secretaria de Educação do Amazonas. Poderá o governador do estado do Amazonas, mediante decreto, dispor sobre aumento salarial concedido aos técnicos administrativos da Secretaria da Educação. Tá certo não, Jean? Não. Por que não está certo? Ele pode conceder aumento? Pode, mas ele tem que fazer isso mediante iniciativa de lei. Não é chegar um decretão lá e dar aumento para a galera. Não, tem que ser iniciativa de lei.
e essa lei tem que ser submetida à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ok? Então, errado. É o Estado do Amazonas que tem que autorizar, né, esse aumento de remuneração. Ok? Isso é por força do princípio da simetria. Lembra? Princípio da simetria. Lá do artigo 61, parágrafo 1º, a linha 2A. Artigo 61, parágrafo 1º, a linha 2A. Criação de cargos e funções ou aumento de sua remuneração. Iniciativa privativa de lei do chefe do Poder Executivo. Tranquilo? Questão da Quadrix 2018. A fixação de teto remuneratório no âmbito das diferentes unidades da federação demanda ato normativo simples de competência do chefe do Executivo. O que é um ato normativo simples? Não, né? Que é um decreto. De novo, a questão se repetindo, né? Não pode, tem que ser por meio de lei, fixação de teto remuneratório, né? Isso aqui tem que ser fixação por meio de lei, né? No âmbito das diferentes unidades da federação. Então, no caso do Poder Executivo estadual, do governador do estado, do Poder Legislativo, do presidente da Assembleia, né? No caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, olha só qual é a regra, né, para estabelecer o teto, né? Estabelecer o teto aqui, olha. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, ou por meio de decreto legislativo. Fixar idêntico subsídio para os deputados estaduais e senadores, fixar os subsídios do presidente, do vice-presidente e dos ministros de Estado, ok? Mas o teto da remuneração ou do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso será objeto de iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal, ok? Iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal que vai estabelecer lá a iniciativa do teto constitucional, estabelecido lá no inciso 11 do artigo 37, e que tem que ser aprovado pelo presidente, pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que aprovar a iniciativa de lei. Então, o erro da questão, fixação de teto remuneratório no âmbito das diversas unidades da federação não é ato normativo simples, né, de competência do chefe do executivo. Isso depende de cada poder, né? Depende de cada poder. Então, não é sempre de competência do chefe do executivo, e sim depende de cada poder. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem esse entendimento esposado em diversos julgados, né? No sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre regime jurídico de servidores públicos, né? No matéria afeta ao chefe do Poder Executivo. No caso de remuneração, isso vai depender, né, do teto remuneratório, vai depender de ato de cada poder. No caso do Poder Judiciário, iniciativa do Supremo Tribunal Federal. No caso, no teto da União, né, e dos tribunais superiores para cada tribunal. No âmbito do Poder Legislativo Federal, da Câmara e do Senado, artigos 51 e 52, no caso dos estados, cada poder, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Lembrando que no caso do Poder Judiciário, o Supremo já decidiu que o teto remuneratório dos ministros do Supremo aplica-se a toda a magistratura. Então nem adianta querer estabelecer um subteto, porque em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo já decidiu que todos os juízes têm direito, ao final da sua carreira, a receber o teto do ministro do Supremo, que antes você tinha um escalonamento, né? Você tinha um escalonamento lá no artigo 39, inciso 5º, que os ministros dos tribunais superiores ganhariam o equivalente a 95% dos ministros do STF. E que os desembargadores de tribunais de justiça receberiam até 90,25% dos ministros, né, do STF. 5% a menos, ou seja, tribunais superiores 5% a menos do que os ministros do STF, tribunais dos estados 5% a menos do que os ministros dos tribunais superiores. O Supremo acabou com esse subteto. Então, vale para todo mundo hoje o teto constitucional dos ministros do Supremo em função dessa ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Então,
Então, no próximo bloco, nós vamos estudar, não é, a responsabilidade do presidente da República.